Nós vamos ler em Hebreus 11, o versículo 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, a Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém. Nosso Senhor, nosso Mestre, a Tua palavra para nós é pastos verdejante, é luz que ilumina o nosso caminho no meio das trevas espirituais que pairam sobre a humanidade. E nós, nesse instante, Te agradecemos de todo o nosso coração por o Senhor ter tido misericórdia de nós e ter nos ensinado as Tuas verdades, tirando-nos assim da confusão que há no mundo em todos os sentidos, pelo despertamento espiritual que o Senhor nos tem dado, a ponto de podermos ver algo mais, ver mais além, com visão de longo alcance, como uma grande águia que voa nas alturas e pode enxergar as coisas aqui embaixo. Assim estamos nós, depois que temos sido despertados por uma mensagem tão tremenda. Voamos tão alto nas alturas da mente do Senhor, que quando olhamos para este mundo, percebemos exatamente aonde o inimigo está trabalhando, como e através de quem, e nenhum dos seus movimentos tem ficado despercebido diante de nós. Nós não temos nenhuma desculpa, porque o Senhor nos esclareceu as coisas. E agora Te pedimos, no nome de Jesus Cristo, que este Espírito Santo que geme em nós, que dentro de nós suspira e que clama por justiça, clama pela verdade, clama por tudo aquilo que é sagrado, a ponto deste mesmo Espírito Santo nos impulsionar para vir à igreja, para lermos, para meditarmos, para cuidarmos mais das coisas espirituais. Este Espírito Santo que tem vindo para mudar a nossa natureza, nesse instante que haja esta manifestação em nosso meio, a ponto de podermos ouvir a Tua voz no meio de tantas outras vozes, e assim sabermos que o Senhor ainda continua nos chamando para pastos verdejantes, como um bom pastor amoroso sabe fazer. Aceito nosso louvor, a nossa gratidão nesse instante, pois Te pedimos no nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar. Profetas e profecias. O mundo está amedrontado por causa das coisas que têm acontecido, tanto o mundo religioso como o mundo político em geral. E o salmista Davi, ele chegou a dizer: põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que nós somos constituídos por meros homens. Em outras palavras, não nos deixe ficar tão seguro, não nos deixe ficar conformado. É aquilo que Paulo também disse: não vos conformeis com este mundo. Então Davi disse: põe-nos em medo, para que saibam as nações que somos constituídos por meros homens. Quem está no poder é meros homens. Quem está no comando são homens. Quem está na direção das grandes empresas, das grandes instituições, das grandes alas religiosas são homens. E por serem homens, você sabe que a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há nenhum. Quando chamaram Jesus de bom mestre, ele disse: por que me chamas bom? Em outras palavras, quem te ensinou isto? Quem disse que eu sou bom? Porque não há um bom a não ser o vosso Pai que está no céu, para mostrar qual é a situação que está a sociedade, que está a humanidade. Então, quando nós ficamos com esse temor, em quem confiar? Se quem está na direção, ou se quem está na frente, ou se quem nos ensina são homens. Eu encontro outro versículo que diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Então, usa-se este versículo para dizer: maldito o homem que confia no homem, simplesmente isto.
Mas esse versículo, sem a continuidade, ele fica incompleto e pode tomar um sentido pejorativo, um sentido que te deixa isolado, sozinho, sem confiar em quem quer que seja. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Quando ele faz da carne o seu braço, faz do homem o seu absoluto, então ele se aparta, ele aparta o coração da lei do Senhor. Mas quando o homem tem Deus como seu orientador e não aparta o seu coração daquilo que está escrito, ele então aprende a confiar no homem. Maldito aquele que confiou em Balaão, ele era um homem. Mas maldito aquele que não confiou em Moisés, e ele era um homem. Maldito aquele que confiou em Ananias, ele era um homem. Mas maldito também o que não confiou em Jeremias, e ele era um homem. Maldito aquele que confiou nas palavras do sacerdote Anás e Caifás, quando instruiu o povo a se rebelar contra Jesus de Nazaré, chamando-o de Belzebu, de falso profeta e todas estas coisas. Maldito aqueles que confiaram naqueles homens. Mas também maldito aqueles que não confiaram no próprio Jesus, e ele era um homem. Maldito aqueles que não confiaram em Paulo, em Pedro, em todos os demais, e eram simplesmente homens. Deus poderia muito bem ter enviado anjos para anunciar a sua palavra, para pregar o seu evangelho. E um anjo, por que Deus não poderia usar um anjo? O anjo, ele nunca caiu, ele não sabe o que é redenção, o que é estar perdido e ser comprado de volta. Um anjo simplesmente agiria com justiça e nada de misericórdia. O anjo simplesmente desembainharia sua espada, como aquele que ficou entre os céus e a terra, e creio que 170 e tantos mil, não sei a contagem agora, foram mortos no arraial de Israel. Apenas um anjo ficou entre os céus e a terra com sua espada desembainhada, e foi o suficiente para causar tudo aquilo. Se Deus mandasse os anjos para pregar o evangelho, simplesmente eles tocariam fogo no mundo. Então Deus manda o homem, sujeito às mesmas paixões, a falhas e defeitos. Por isso que Paulo chegou a dizer que o sumo sacerdote, ou o sacerdote, é tirado dentre os homens para ajudar os homens. E eles são tão fracos como todas as outras pessoas. E dentro dessas pessoas frágeis e fracas que Deus usa, estão os profetas. Este é o nosso assunto. Profetas e profecias. Por que será que a humanidade não crê nos profetas? Porque eles são homens. E quando eles se apresentam, eles não agem com um grau de santidade a mais do que as outras pessoas. Ou não é um não me toque, ou ninguém tem acesso, porque é o grande presidente, o grande líder nacional ou mundial, o doutor fulano de tal em divindade, sabe? O líder das nações, presidente de tantas congregações à sua disposição. Deus nunca usa uma pessoa dessa, porque ele é grande. Por isso que eles estão ali tão atolados na teologia, nos estudos, nos movimentos filantrópicos, todas estas coisas, e nada de receber ou de ouvir a voz de Deus, porque eles não querem confiar no homem. Então, por eles não quererem confiar no homem, o povo levanta dentre eles não um homem, mas um Deus, um infalível, um Papa, um que não erra, um que assume o lugar de Cristo na terra, que é chamado Vicarius Filii Dei, ou aquele que está no lugar do Filho de Deus. E aí todos o adoram. Quando eu digo todos, são tanto os católicos como os protestantes, que são filhas da Igreja Católica. Por isso que eles também levantam seus papas, seus representantes, seus líderes. E esses líderes devem favor ao Vaticano. Vocês vão entender isso quando vocês lerem o livro das Eras da Igreja. Por isso que eles não podem de forma nenhuma se levantar contra a doutrina mãe, levantada pela grande prostituta, a mãe das abominações da terra. Então o povo levanta um Deus, porque é melhor confiar num Deus, um Deus com letra minúscula, do que simplesmente num homem. Agora, quando Deus manda um profeta, Deus fala através daquele profeta. E aquele profeta, sim, deveria representar Deus para o povo.
Mas o diabo faz o seguinte: ele caminha, ele dá uns pulos na frente e coloca na cabeça das pessoas para eles ficarem com medo dos falsos profetas, porque o próprio Jesus disse que viria falsos profetas. Então, quando hoje pregamos que Deus tem enviado um profeta, todas as religiões dizem: cuidado, cuidado dos falsos profetas. E assim, com todo o cuidado que eles têm, eles estão caminhando em direção contrária ao céu. Porque outra vez, como Deus sempre fez, Ele tem usado um homem com caráter profético para trazer uma palavra de advertência para as pessoas. E sempre quando Deus manda tal pessoa, o povo já estão bem estabelecidos em suas crenças e ideias. E diz: não podemos aceitar tal coisa, porque se fosse Deus que tivesse enviado, sairia do nosso seminário. Se fosse de Deus, então por que o presidente da nossa congregação não disse deste homem? Porque nunca ouvimos falar deste homem. Sempre quando Deus envia um enviado, ele vem da periferia, vem das montanhas, vem dos matos, vem da ralé da sociedade. Ele começa a sua pregação não nos grandes templos, mas começa no deserto. Começa com os simples, com as prostitutas, com os ladrões, com os pecadores. Foi assim com o próprio Deus. Ele poderia, quando enviou seu Filho, aquele que seria a sua imagem expressa e no qual ele habitaria em plenitude, Deus poderia ter enviado ele exatamente para a casa de Anás e Caifás, ou que ele tivesse nascido exatamente de um dos líderes da congregação ou no templo. Mas não, escolheu exatamente a simples, a pobre, a humilde Maria com o seu velho José, para que nascesse na manjedoura, e dali da manjedoura viesse junto com aquelas pessoas tão simples e humildes, apenas cobradores de imposto, pescadores do mar da Galileia, esse tipo de pessoas, tecelões, pessoas do campo. E aí eles poderiam dizer: vocês observaram quem está com eles? Veja se tem alguém grande da sociedade com eles. Não é? Veja se tem algum representante da nossa congregação ou da cidade. Veja se o prefeito da cidade anda com eles. É só a ralé da sociedade. Então, Jesus disse: não é os são que precisam de médico, é os doentes. Em pleno século 21, no início do século 21, nesta virada de milênio, quando a era Laodiceia estaria no auge. No auge, quando eu digo, é quando já apodreceu. E ela se gaba que diz: eu sou rica, estou enriquecida, de nada tenho falta. E é exatamente quando ela acha, quando esta geração acha que está nessa situação, que a palavra de Deus diz: és miserável, pobre, cega, nua, e não sabe. Este é o problema. Não sabem que estão nesta situação. Mas, meus amigos, isto é apenas uma introdução aqui rapidamente, onde nós lemos no outro culto anterior, que falamos sobre Josué, aliás, Moisés, tipo de Cristo. Nós tivemos 2 cultos sobre o profeta Moisés. Moisés, o libertador, e Moisés, o tipo de Cristo. E agora nós gostaríamos de, em poucos minutos, falar aqui sobre Josué, o substituto perfeito. Na leitura onde você leu, você estava terminando de ler sobre Moisés. Pela fé, Moisés, já nascido, no versículo 23 de Hebreus 11. Mas aqui onde nós lemos, no versículo 29, nós já encontramos ele atravessando o mar vermelho. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram, porque eles não tinham profeta, eles tinham um rei, eles tinham um faraó na frente deles. A diferença era esta: o povo judeu tinha um profeta na direção. O profeta tem o assim diz o Senhor. Pela fé passaram o mar vermelho como em terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então, aqui tem um pulo muito grande, desde a passagem do mar vermelho até a derrubada dos muros de Jericó. Nunca mais se ouviu falar de uma cidade que caiu por terra seus muros com som de trombeta. Deus fez aquilo aquela única vez. E aqui nós temos um pulo de 40 e tantos anos entre um acontecimento e outro, entre o mar vermelho e a queda dos muros de Jericó. Porque neste período de tempo
Moisés passou 40 anos dirigindo o povo pelo deserto, dando voltas, porque Deus precisava que aquelas pessoas morressem no deserto, porque eles falharam com Deus quando resistiram ao profeta Moisés. E Deus jurou e disse: eles não entrarão no meu repouso. Jurou por si mesmo, inclusive. E todos eles morreram no deserto. Daquela grande multidão que saiu do Egito, vamos dizer assim, 2 milhões de pessoas, apenas 2 entrou na terra da promessa. Apenas 2, porque é 1 de 1 milhão. Apenas 2 entraram na terra de Canaã. Os outros morreram todos no deserto. Mas, claro, entrou uma grande multidão, mas só os de 21 anos para baixo. Aqueles que saíram crianças, aqueles que nasceram pelo deserto. Mas aqueles que passaram pelos primeiros acontecimentos e viram as pragas do Egito e a mão forte de Deus, e mesmo assim resistiram, nas primeiras dificuldades se apareceram, não houve perdão para eles. Deus jurou: eles não vão possuir a terra. Olha, é um paralelo perfeito, porque Israel saindo do Egito, você já aprendeu isso tantas vezes, é um tipo da igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, saindo do sistema denominacional, caminhando também para a terra prometida, que não é novo céu, nova terra. Terra prometida para a igreja gentia é o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Então, depois que se sai do Egito, depois que se sai do mundo, depois que se sai da denominação, do sistema religioso formal e frio, que apenas cega as pessoas, você tem um período de tempo de caminhar. E é nesse caminhar que o seu caráter vai ser forjado, vai ser feito, moldado. E é ali que você vai mostrar se você realmente creu na mensagem que liberta, na mensagem que restaura, na mensagem que te deixa livre de amassar barro na velha religião, ou não. Caso contrário, você vai ficar para trás e poucos, vamos dizer assim, 1 de 1 milhão, é que vai poder cruzar o Jordão e entrar na terra da promessa. E é nesse intercurso aqui que entra-se o substituto perfeito, porque já não dependeu mais de Moisés. Alguém teve que substituir a Moisés para que aquilo fosse feito. Abrindo um leque, porque nós não vamos ter tempo de entrar em todos os detalhes como eu gostaria de poder entrar. Em uma das mensagens que está aqui no livro das eras, não sei, creio que é na era de Pérgamo, o mensageiro de Deus disse: Josué representa o líder do último dia. Josué representa o líder do último dia. O líder do último dia veio fazer exatamente aquilo que Moisés fez: um êxodo, uma saída. Uma saída. Este é o terceiro êxodo. O primeiro êxodo foi nos dias de Moisés. O segundo êxodo foi naquele tempo de Cristo e Paulo, quando tiveram que sair da lei para a graça. E agora o terceiro êxodo. E êxodo quer dizer saída, sair de e entrar em. Sair de um lugar e entrar no outro. E entre a saída e a entrada precisa-se de um substituto. Josué representa o líder do último dia. E Caleb foram os dois que entraram na terra da promessa, dos que saíram do Egito, porque nem Moisés entrou. Caleb representa aqueles que permanecem firme ao lado de Josué, ou ao lado do líder do último dia. Vocês estão entendendo um pouquinho? Bem, profeta é aquele que possui o dom de profecia, é guiado por indícios e sinais para anunciar ou predizer algo. Isto é um profeta. Profecia. A pessoa que tem o dom de profecia, ou que recebe o dom de profecia, pode receber esse dom hoje, dar uma profecia e nunca mais profetizar. O dom de profecia é enviado para ajudar a igreja local, para uma nação, para um país, para a terra. Mas a diferença entre o profeta e o que tem o dom de profecia é que
A pessoa que tem um dom de profecia, quando ela profetiza ou conta o sonho que teve, ou algo que ouviu, ou uma língua estranha que é interpretada, que aquilo se torna uma profecia, quando aquilo é dado, se espera o cumprimento. E precisa-se que seja julgada. Tem que ter pessoas com dom de discernimento, com o dom da sabedoria, para julgar se aquilo está dentro da Bíblia Sagrada ou não. Mas aquele que é profeta, o profeta, ele não é julgado. Não tem quem julgue o profeta. Ele tem o assim diz o Senhor. Ele nasceu com aquela incumbência, ele já nasce. Um profeta já nasce profeta. Ele não recebe um dom de profecia. Ele já nasce profeta. Como no caso de Ezequiel: antes que te formasse no ventre de tua mãe, eu te escolhi e te nomeei para ser profeta das nações. É antes dele nascer. Ele já é predestinado para cumprir aquele papel. Então eu quero ler com vocês uma escritura no livro de Números, já que estamos falando um pouquinho sobre Josué. O livro de Números, no Antigo Testamento, está Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí é que você encontra o livro de Números, capítulo 27. Vamos ler um pouquinho a Bíblia Sagrada. Números capítulo 27, e o versículo 15 está escrito assim. Veja bem: então falou Moisés ao Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Esta foi a oração de Moisés, porque Moisés sabia que estava chegando no seu final. E ele, enquanto estava com vida, ele dirigiu o povo da melhor forma que pôde, como profeta ungido de Deus, que recebeu a comissão, o plano e a realização do plano. Moisés foi comissionado, foi mostrado a ele o plano de ação que ele faria, e aconteceu o êxodo, a saída. E agora, caminhando pelo deserto, em busca da terra prometida, e Moisés já chegando no fim dos seus dias, ele orou a Deus pedindo um líder, um substituto perfeito, que soubesse caminhar com o povo, entrar e sair, para que o povo não ficasse como ovelha que não tem pastor. Então, versículo 18: então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Não é qualquer homem. Não é qualquer homem. Perceberam? Homem em quem há o Espírito. E põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele. E põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Considerando esta escritura que nós acabamos de ler, nós podemos entender a imensa sabedoria que Moisés possuía. E essa sabedoria que Moisés possuía permitiu exatamente que ele pudesse ver o futuro daquele povo, que ia habitar no meio de uma nação desconhecida e pagã, porque a terra de Canaã, para onde eles estavam se dirigindo, não estava lá manando leite e mel, como Deus disse para Abraão: é terra que emana leite e mel. Tá, mas como está a terra? A terra estava cercada e possuída pelos heteus, perezeus, pelos heveus, jebuseus, gigazeus, tudo quanto é de coisa ruim. Porque o eu não presta. A verdade é essa. O eu é o atrapalho. É o eu que prejudica. É o eu, é o ego, é você próprio. É você que é o seu pior inimigo. É você que é a sua pior inimiga. É aquilo que Paulo chegou a dizer. Paulo reconheceu que o eu era imprestável, por isso ele disse: miserável homem que sou. A terra estava habitada por tudo quanto é de coisa ruim.
tudo quanto é de pagãos e adoradores de ídolos. E Moisés sabia que aquele povo, um povo indefeso, que era amassadores de barro, não entendia de arte de guerra, não sabia nada disso, ia possuir uma terra que tinha dono, vamos dizer assim, não dono legítimo, porque aquele que criou os céus e a terra deu a possessão dela para a descendência de Abraão, como o doador da cura deu para os verdadeiros filhos. O doador da salvação, da alegria, da paz, da tranquilidade, de tudo, deu para seus filhos. Mas o joio também foi semeado aí no campo e está absorvendo das bênçãos, recebendo o mesmo sol e dando graças pelas bênçãos que está recebendo. Estão também nesta terra, estão também dentro do Evangelho, estão pregando a palavra. Mas para quê? Uma batalha tem que ser travada. E no final das contas será dito: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Habitaram na terra, participaram dela, comeram dela, fizeram de tudo, mas eu nunca vos conheci. Vocês são a semente que não fui eu que plantei. E Jesus disse: toda árvore que meu pai não plantou será cortada e lançada fora. Então você já sabe do que estamos comentando, do que estamos nos referindo. Mas voltando ao assunto que estamos falando nesse instante, Moisés viu o futuro como um profeta, com visão de águia, de longo alcance. Então ele pediu ao Senhor um homem preparado para enfrentar a situação depois dele. E claro, Deus já esperava essa situação. Deus já sabia que isto ia acontecer. Ele não ia usar Moisés todo o tempo. Chegou o momento que aquele personagem teria que sair fora. E quase sem aplausos, porque ficou sozinho, morreu sozinho, lá em cima do Monte Pisga. Mas Deus já tinha preparado o homem ideal que ia assumir o cargo de Moisés. Por isso que quando ele disse: Senhor, dai um homem desse calibre, Deus disse: já está pronto, é Josué, só apresente ele para a congregação. Amém. Moisés clamando, pedindo, chorando. Então, vamos ler Êxodo capítulo 24, lá atrás um pouquinho, para que você perceba uma coisa. Êxodo capítulo 24 é o segundo livro do Antigo Testamento. Êxodo capítulo 24, versículo 13, está escrito assim, veja só: e levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Observa uma coisa, que há muitos anos atrás Josué era servidor de Moisés e serviu com todo bom coração, com toda a intenção boa, um verdadeiro servo, um serviçal, um criado. Mas Moisés não sabia que aquele era o escolhido. Josué seguiu a Moisés em todos os passos, não era simplesmente porque queria assumir seu cargo. Ele poderia ficar toda a vida como um servo, como um estepe. Mas quando ele se dispôs de uma forma voluntária a ajudar no serviço, a dirigir juntamente com Moisés aquelas situações, não foi simplesmente porque ele quis fazer. Ele já tinha recebido o chamado para fazer algo. Ele tinha uma bola de fogo por dentro. Quem tem algo para fazer, não precisa que alguém diga faça, ou você não quer fazer. A pessoa se dispõe, sem ser amostrado, sem ser enxerido, sabe? Sem querer apresentar serviço. Ah, eu sei fazer isso, olha, eu faço aquilo. Não, simplesmente você, de uma forma natural, essas coisas acontecem de uma forma natural. Não adianta você forçar a flor para que ela desabroche. Simplesmente ela recebe a água no tempo próprio, o calor do sol, a luz do dia, no tempo próprio, daqui a pouco ela desabrocha. Não é por força, não é por violência, porque cada um tem que mostrar a sua natureza. Produza cada um segundo a sua espécie. Então nós não vamos forjar pregadores, não vamos forjar diáconos, não vamos forjar tocadores, não vamos forjar pessoas para fazer algum serviço que precisa ser feito. De forma nenhuma essas coisas acontecem de uma forma natural. Deus já tem essas pessoas próprias. O que nós temos que fazer é exatamente fazer como Moisés. Moisés poderia dizer: ó Senhor, eu tenho este homem aqui, e ele é um bom homem, ele é sincero, ele é honesto, é o melhor que tem na congregação. Então eu peço ao Senhor autorização para nomeá-lo como meu sucessor. Moisés não fez isso, porque ninguém fez isso com ele. Deus o chamou lá no meio das ovelhas, lá no deserto, pastoreando as ovelhas com a vara torta na mão.
ele se encontrou com um grande eu sou. E ele, sabendo que a sua chamada foi sobrenatural, ele também esperava que o seu sucessor fosse assim também. E o seu sucessor tinha uma chamada sobrenatural desde quando ele se dispôs a estar do lado de Moisés, sem querer receber nada em troca, sem elogio, sem nada disso. Simplesmente ele nasceu um líder. Quem é já nasce sendo. Ninguém faz de ninguém pastor, ninguém faz de ninguém pregador, ninguém faz de ninguém evangelista. Estas pessoas que têm um dom de Deus nascem com isso para fazer o trabalho. Então pode vir adversidade, crítica, tudo quanto é de coisa ruim. No final das contas, o lírio sai de trás do lodo, por trás do lodo, e mostra a sua beleza. É assim que acontece na natureza. É assim que acontece também nas pessoas que Deus levanta para fazer o seu trabalho. Então veja que esse homem era servidor de Moisés. No capítulo 33 de Êxodo, mais na frente um pouquinho, Êxodo capítulo 33, versículo 11, você vê que nós poderíamos, em cada ponto desse, olha, passar o culto inteiro e termos 5, 6, 10 cultos falando apenas sobre esses dois homens. Êxodo 33, versículo 11, está escrito assim: E falava o Senhor a Moisés cara a cara, ou face a face, né? Como qualquer fala com seu amigo. Depois tornou ao arraial. Mas o seu servidor, Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Em outra versão, diz, nunca se apartava do tabernáculo. Observe, ele tinha uma inclinação própria para estar no templo. Ele tinha uma inclinação própria para estar em oração. Era zeloso. Chegou o momento de Moisés falar com o povo, e Josué achou por bem ficar na tenda, cuidando de algo, diante da presença de Deus. Ao considerar essas escrituras, nós podemos entender com facilidade que Josué não nasceu para ser um simples ajudante. Não, senhores. Ele nasceu para levar a cabo um trabalho muito importante dentro deste plano, desses grandes personagens. Porque não era fácil substituir a um grande homem com a capacidade de Moisés. Não era fácil. Se necessitava, meus amigos, de um homem com caráter, um homem com fé, um homem com um alto grau de responsabilidade. Porque ele teria povos em suas mãos, pessoas em suas mãos, decisões a serem feitas e, quem sabe, decisões mais perigosas do que as que Moisés tinha. Josué preencheu os requisitos que o cargo exigia, porque através do tempo, quando você lê a história dele, ele mostrou a sua capacidade, mostrou a sua fidelidade. E, por mandado de Moisés, ele foi à frente de um grupo de pessoas, foram 12 espias, foi o que nós lemos em Hebreus 11. Agora voltamos para a escritura que lemos. Senão você diz, por que é que ele leu lá em Hebreus 11 e agora está lá no começo da Bíblia? A Bíblia ela se entrelaça desta maneira. É só você não se perder do pensamento aí, você que está me ouvindo. Moisés enviou 12 espias para olhar a terra de Canaã. Eles estavam ainda do lado de cá. E precisava que alguém fosse ver a terra como era. Entre aqueles 12 estava Josué e Caleb. Observe o que nós lemos. Pela fé cruzou o Mar Vermelho, pela fé caiu as muralhas de Jericó. Por quê? Antes das muralhas caírem, foi enviado 12 espias para ver como estava aquele lugar. Então, o que é que nós encontramos? Você encontra também no livro de Êxodo que Josué venceu um grande exército, o exército de Amaleque e seu povo. Eu quero ler em Êxodo capítulo 17, versículo 9 ao 13. Vocês vão, Júlio, me controla aí o tempo. Êxodo 17, versículo 9 ao 13. Veja como está escrito aqui na palavra de Deus. Disse mais Deus, aliás, eu estou em Gênesis, é Êxodo, gente, é óculos. Falta de óculos, ou não. Êxodo 17, versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque, amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué
como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de uma banda, o outro da outra, e assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Observe como as coisas se entrelaçam. Precisou de uma pedra, precisou de mais dois, porque ali estava Moisés, Arão e Hur. Deus é perfeito em três, mas o quarto é o número da libertação. Tinha que estar Josué no campo, na frente de batalha. Por isso Moisés disse, vai e enfrenta. E eu fico dando cobertura de cima apenas com minhas mãos levantadas. Alguém poderia dizer, a parte de Moisés era mais fácil. Era? Será que era mais fácil? Não, apenas para levantar suas mãos. Ele precisou de ajuda. Isso quer dizer que nesta caminhada nós não podemos fazer nada sozinhos. Temos que ter alguém ao nosso lado para dar continuidade, para nos ajudar a dar um passo mais adiante. Então esta foi a primeira vitória que o povo de Israel teve, com um exército improvisado, porém com um homem que cria que Deus falava através de Moisés, que Deus tinha levantado Moisés como líder para os filhos de Israel e que ele tinha certeza que aquele povo ia entrar na terra da promessa. Josué também foi enviado como espia à terra de Canaã, como já temos falado, sem saber que um dia era ele quem ia repartir aquela terra para as pessoas. Foi ele que repartiu, cada um a sua parte. Mas quando ele foi enviado como espia, ele não sabia que ia ser o líder da partilha, mas ele foi cumprindo as ordens de Moisés. E vocês lembram o que aconteceu? Que na volta, quando aqueles 12 espias estavam lá, foi quando conheceram Raabe deu cobertura para eles, o fio vermelho foi colocado na janela. Você aprende isso lendo a mensagem, o sinal. Quando o irmão Brana pregou sobre este assunto, sobre o fio, o sinal na janela, apenas um cordão, uma tira de pano lá, vermelha, pendurada ali. Por causa daquilo a sua casa escapou. Era uma coisa simples, algo pendurado da cor vermelha, e aquilo foi o suficiente. Bem, mas o que acontece? Por que Josué era desta maneira? Que caráter era esse? Que calibre ele tinha? E quando todos os outros espias disseram, olha Moisés, nós fomos lá, eles trouxeram cachos de uva que um homem só não podia, tinha que ser 2 para carregar cacho de uva. Trouxeram coisas boas de lá e disseram, olha, a terra é boa, é realmente mana, leite e mel, tudo que se planta dá, como disseram aqui no Brasil também, vamos dizer assim, não é? Na carta que Pedro Vaz de Caminha mandou para Portugal, o que se plantar dá, lá é uma terra muito boa, veja o tamanho do cacho de uva, veja as maçãs, veja isso, veja aquilo, mas tem um problema muito grande. Qual é? O povo tudo atônito, porque era a terra que eles iam habitar. Qual o problema? O povo lá é numeroso, tem gigante, não sei quantos metros de tamanho, e nós perto dele vamos parecer gafanhotos, vamos parecer vermezinho perto deles. Todo mundo triste, aquela coisa, já começou a dizer, melhor voltar para o Egito, melhor voltar para o Egito. É sempre assim, na primeira dificuldade, as pessoas se esquecem do seu chamado, esquecem a que veio. Então Josué e Calebe, Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, diz as escrituras, subiram no lugar. Se eles tivessem um microfone, meu Deus do céu, eles teriam colocado todo o volume. Mas eles gritaram com todos os seus pulmões e disseram, não, é numeroso, são grandes exércitos, mas é nossa, Deus prometeu para nós podemos possuí-la. Só esses 2 que entraram, por causa desta posição que tomaram. Agora, todos aqueles varões eram príncipes de Israel. Josué não era apenas um homem comum, ele era um príncipe, um principal. É o que nós lemos em Números 13. Outra vez vamos voltar para o livro de Números, antes de Deuteronômio. Números capítulo 13, eu quero ler apenas o versículo 4 de Números 13. Você aí está com a sua escritura,
você pode acompanhar também. Hoje eu recebi um telefonema de um moço dizendo: eu preciso ter mais dessas pregações, eu preciso ter mais desse CD em casa, porque eu acompanhei pela rádio e acompanhei com a minha Bíblia e vi que está tudo certo, e olha, é difícil encontrar um pregador que confirme o que fala com as Escrituras, e eu preciso de mais. Já mandei hoje mesmo já despachei um pedido para ele. Então, Números capítulo 13, versículo 4, está escrito assim: e estes, olha, o título é: 12 homens são enviados para espiar a terra de Canaã. Versículo 4 diz: e estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Sâmua, filho de Sacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Calebe é um daqueles que permaneceu firme. Então, eu vou pular para o versículo 9, aqui, para ficar mais fácil. Da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi. Deixa-me ver onde é que está Josué, para ganharmos tempo aqui. Deixa-me ver, esse é o versículo 17. Enviou, eu não encontrei aqui onde é que ele está. É o 11, 17, 16. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. Versículo 16. E a Oséias, filho de Num, é esse o nosso homem de hoje. Oséias, o nome dele. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Eu não encontrei ele antes, na leitura que eu vinha lendo, porque eu não encontrei Josué, porque o nome era Oséias. O seu nome foi mudado de Oséias para Josué. Observe que o nome Josué tem a mesma pronúncia do nome Jesus, no hebraico. Um significa a mesma coisa, o mesmo significado. Jeová salva. A salvação vem de Jeová e coisas desse tipo, coisas parecidas. Então, estes eram príncipes, como no início da leitura diz, dos príncipes, os príncipes dentro do povo, de acordo com o plano de Deus. Todos aqueles varões eram príncipes dos filhos de Israel. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Estes são os nomes dos varões que Moisés enviou a reconhecer a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés pôs seu nome de Josué. Quem é Josué, meus amigos? O substituto perfeito. Para nós fecharmos esta primeira parte desse assunto, porque nós ainda vamos falar, teremos a continuidade, não Josué como substituto, mas Josué como grande guerreiro. De acordo com o plano de Deus, Moisés não entrou na terra prometida. Somente ele pôde ver ela de longe. Só isso. Deus disse: sobe ao cume do monte Pisga e olha com os teus olhos, porque não passarás o Jordão. E manda Josué, anima Josué, porque o servo, o aprendiz, ia ficar sem o mestre. E de alguma forma a pessoa sente-se perdido. É como aquele dia que o grande professor não vai e o aluno tem que ir na frente para explicar a álgebra para as outras pessoas, porque não pode ficar sem aula. A pessoa se sente, não encontra terra em seus pés. Então Deus disse para Moisés: olha, você não vai entrar na terra. Sobe para o monte Pisga, contempla toda a terra, porque ali você morre. Mas chama Josué primeiro e anima ele, porque ele é quem há de passar o povo e com eles herdará a terra que você vai ver de cima do monte. Então o velho Moisés chamou Eleazar, Abiatar, eu esqueci o nome deles agora, do sacerdote que era naquela época. Chamou Josué ao seu lado e deu as últimas instruções. E disse: nunca se aparte o teu coração do que está escrito nesta lei. E entregou para eles os velhos pergaminhos que ele tinha escrito desde Midian, por todos aqueles lugares, por todas aquelas terras onde ele passou, todos os registros que Moisés tinha feito, o registro do Gênesis, como foi a criação, a história de Jó. Lembra a história de Jó, que está antes do Salmo? Aquilo foi contado por Moisés.
Ele pegou todos aqueles papiros, aquelas coisas antigas, tantos anos caminhando com aquilo, guardando como tesouro, porque tinha que chegar até nós, e entregou para eles e disse: guardem isto, e quando chegares na terra prometida, vocês têm que ler isto para as pessoas. E ele então animou Josué e disse: tem de bom ânimo. Despediu dele, subiu para cima do monte, contemplou toda a terra da Palestina, toda esta terra que hoje estão se matando uns com os outros. Moisés contemplou de todos os lados de cima do Monte Pisgah, e ali ele morreu. Seu corpo não foi encontrado. Deus recolheu seu corpo para um lugar, que muitos anos depois ele aparece vivo, conversando com Jesus e com Elias no Monte da Transfiguração. O plano de Deus com Moisés naquele tempo, naquela fase, tinha passado. Agora Josué precisava seguir adiante. E eu gostaria de concluir com as últimas escrituras aqui, que eu tenho uns poucos minutos agora, como já me anunciaram, né? Não sei por que esses relógios fazem isso com a gente. Mas pelo que você leu anteriormente, nós vemos desenrolar-se perfeitamente o plano de Deus. Primeiro, quando Israel entrou no Egito, veja como é o plano de Deus. Por isso que esses personagens antigos, estamos falando sobre profetas e profecias. Quando Israel entrou no Egito, para viver seu tempo de peregrinação, Deus tinha um profeta chamado José. Sobre o ministério de José, Israel entrou no Egito e se tornou escravo. Deus tinha o seu homem. Quando chegou o tempo para sair do Egito, Deus tinha agora um homem preparado, outro profeta, chamado Moisés. Através de Moisés foi produzido a saída, que nós chamamos o êxodo. E quando chegou o momento para entrar na terra de Canaã, na terra da promessa, Deus, outra vez, já estava preparando Josué como homem que levaria a cabo este trabalho. Não era mais trabalho de José, não era trabalho de Moisés, agora tinha que ser Josué. Não adianta queremos ficar com as coisas que já passaram. Por isso que a sociedade, o mundo religioso está no problema que está. Porque nossos amigos luteranos querem viver hoje de acordo com a mensagem de Lutero. E ela foi a mensagem de Deus para aquela era, a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, só contando nos dedos, né? A era de Sardes, aquela era a mensagem de Deus para a época. Aí até hoje, os nossos amigos luteranos querem viver através da mensagem de Lutero. Hoje, nossos amigos metodistas, com todo respeito, eles querem viver hoje de acordo com a mensagem de Wesley. A mensagem de Wesley foi o assim diz o Senhor para a sua época. Não adiantava nada Moisés chegar diante do povo de Israel e dizer: olha, eu sou o libertador, vamos fazer uma grande arca para todo mundo entrar dentro para atravessar o Mar Vermelho. Não, senhor. Aquilo valeu para Noé. Na época de Moisés, podia ter a água que fosse, eles tinham que passar com os pés no chão. Não era em cima de tábuas, não. Não adiantava nada Josué dizer: agora é com a gente, vamos fazer isto, vamos fazer... Não, senhores, agora é rodear Jericó apenas com o som da trombeta, só isso. Mas Josué, é uma coisa tão simples dessa, e rodeou o primeiro dia, e rodeou o segundo, e rodeou o terceiro, e o povo de Jericó dava risada acima do muro. Aquilo é uns tontos, aquilo é uns loucos, aquilo é uns fanáticos. Vejo o general deles na frente, montado no seu cavalo lá, com a espada de lado, tudo que faz é dar ordem para tocar aquelas trombetas. Agora pensa que era trombeta bonita de prata, como você encontra hoje nas bandas de música, aquelas coisas. Não, senhor, é chifre de carneiro. Meu Deus, que som tem um chifre de carneiro? Mas o problema não era o chifre de carneiro, o problema não era o fôlego deles, o problema era que eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Era o assim diz o Senhor. Deus disse: faça isto, nem que seja uma pequena pedrinha que seja lançada. Foi o que Deus disse para o profeta no ano de 1964: pegue uma pequena pedra e a jogue no alto. Quando ele a jogou e ela caiu, aquilo provocou 3 estrondos.
E veio a profecia dizendo: o juízo de Deus está caindo sobre a costa oeste. E houve um terremoto que quase afunda o Alasca, na sexta-feira da Paixão de 1964. E de lá para cá, as coisas nunca mais foram a mesma. Nós vamos qualquer dia falar sobre esse assunto, para que vocês entendam sobre as pragas de Deus para o tempo do fim. Mas aqui está. Quando foi para Israel entrar no Egito, tinha José. Quando foi para sair, chegou Moisés. Agora precisava entrar noutra terra, tinha agora Josué. Deus, durante o período das 7 eras da igreja, teve homens. Cada era ele tinha um homem principal. E estes homens eram exatamente para guiar o povo, tirá-lo da confusão reinante na época. Como Lutero tirou o povo da confusão reinante, quando a igreja mãe dominava tudo, vendia salvação. Era só pagar tanto, estava livre da morte que fez. Quando o dinheiro caía no gasofilácio, ele dizia: a alma do seu bisavô, ou da sua mãe, do seu pai, sai do purgatório. É só o dinheiro cair lá. Então Lutero levantou com a mensagem da justificação pela fé e libertou o povo daquele jugo. E assim foi acontecendo. Daí a pouco o povo caiu em servidão outra vez. Já estamos falando sobre o livro de Juízes, né? Livro de Juízes. O povo caiu em servidão. Então Deus manda o Wesley. Daqui a pouco o povo entra em servidão de novo. Vem a mensagem do Pentecostais. E os luteranos disseram: são fanáticos. Os metodistas, que deveriam ter seguido a mensagem pentecostal, disseram: são os loucos, santos roladores. Mas era a mensagem que Deus estava libertando o povo. Daí a pouco o pentecostal se tornou a outra Babel, confusão para todos os lados. Todos têm o Espírito Santo, todos falam em língua, todos profetizam, virou Babel. Ninguém compreende ninguém. Aí Deus, outra vez, levanta um homem com o assim do Senhor para chamá-los de volta para a doutrina apostólica. Não é fazer uma reforma. Esta mensagem não traz uma reforma. Porque não é mais tempo de reformadores, porque não haverá mais uma 8ª era. A 7ª era é a última. A 7ª era é a era da colheita. Então, nesta 7ª era, tem que voltar a ser o mesmo grão que foi semeado nos dias apostólicos. A mesma doutrina, o mesmo ensinamento. Então, precisa-se que alguém esforce a coragem de alguém. E Josué teve sua coragem esforçada, porque ele tinha que seguir adiante, que Deus não fica parado. Josué capítulo 1. Pronto, agora chegamos em Josué capítulo 1. Senão a gente não conclui hoje, né? Deixa eu ver aqui. Josué capítulo 1. Essa Bíblia pequenininha, eu estou apanhando só dela hoje. Vou esquecer, a minha em casa dá nisso. Josué capítulo 1. Veja se ele não teve que ser esforçado. Versículo 6 diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque ele estava triste e arrasado depois da morte de Moisés. Porque o versículo diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Então veja, Deus sempre tem um homem, não é um grupo, não é uma igreja, não é um grupo de ministros. Deus sempre tem um homem para dirigir seu povo. Então, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu agradeço a vocês. Esses assuntos não tem como você chegar numa conclusão, porque tem muitas coisas. Se o Senhor nos permitir, estaremos falando na próxima oportunidade que tivermos sobre o substituto. Este substituto perfeito era Josué, o grande guerreiro, para uma outra oportunidade. Mas, nesse instante, agradecendo a presença de vocês e a atenção dos ouvintes do rádio, daqueles que me ouvirão futuramente através da gravação, agradeço de coração a paciência, o apoio, as orações, e para terminar, eu desejo citar para vocês as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Branham. Ele pregou na mensagem: a palavra falada é a semente original. Na página 65 ele diz: notem como um Deus
não moveu a Israel até que se cumpriu o tempo determinado por ele mesmo. Josué esperou por esse tempo. Não importa quanto pudesse haver dito às pessoas, Deus nos deu a terra da promessa. Vamos e tomemos-la. Não adiantava o quanto que o povo estava desanimado. Porém, este profeta, sábio, enviado de Deus, conhecia a promessa de Deus, porém, também sabia esperar por aquela promessa. Este foi o segredo do substituto perfeito: conhecer a promessa e saber esperar por ela. Povo do Antigo Testamento conhecia a promessa do Messias, mas não souberam esperar por ela. Quando a promessa estava ali em carne, um menino nos braços da Mariazinha, lá entrando no templo, quem pôde saber que aquele era o cumprimento? E estão esperando, não é? Nós cremos na promessa, conhecemos a promessa, mas como estão esperando? Esperava que fosse para um futuro, lá na frente, ou de uma forma totalmente diferente. O cumprimento da promessa entrou naquele dia, no 8º dia de seu nascimento, para ser circuncidado. A velha Ana, que fomos ensinados que era cega, saiu cambaleando, toca aqui, toca ali, chegou bem dentro do menino, profetizou sobre ele. O velho Simeão, capengando, chegou diante da criança, tomou-lhe em seus braços e disse: agora eu posso morrer, porque a salvação de Israel já está diante de mim. E por que os outros não puderam ver? É exatamente assim hoje. Todos sabem da promessa. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Todos sabem da promessa. Eis que eu vos envio profetaria antes do grande e terrível dia do Senhor. Todos sabem da promessa. Nos dias da volta do 7º anjo, os segredos serão revelados. Mas souberam esperar pela promessa? Não, senhores. A promessa se cumpriu, Deus a vindicou, e eles continuam esperando ainda por isso, como Israel está até hoje esperando pelo Messias. Mas graças a Deus, Deus nos tem aberto nossos olhos. Senhor, nosso bondoso Pai, eu poderia cansar minha garganta cada vez mais, tentando avisar as pessoas, esclarecê-las, transmitir esses conhecimentos que o Senhor tem enviado para a tua igreja nesses últimos dias. Mas, Pai, uma palavra é suficiente, já temos falado muito mais do que uma palavra aqui. Então, que o teu Espírito Santo possa transmitir isso diretamente aos corações das pessoas, porque eu só consegui alcançar seus ouvidos, seus tímpanos. Eles apenas ouviram o som da minha voz, mas o Espírito Santo pode revelar o que está por trás disso, a essência disso. Não apenas o timbre da voz, mas o significado de cada palavra. Só o Senhor pode fazer isso em nossas vidas, em nossos corações. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá um final de semana abençoado e de realização na tua presença. Obrigado por estar na tua casa mais uma vez. E quando voltarmos aqui, que o Senhor nos alimente com mais um pouquinho da tua palavra, para que assim possamos ir de fé em fé, de glória em glória, até encontrarmos com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus os abençoe. Abençoe um ao outro e até a próxima oportunidade.